Voltamos, gente. Olha só quem tá aqui com a gente, a doutora Jaqueline Less, que vai tirar nossas dúvidas. Falei certo o sobrenome, doutora? Bom dia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com você, né, Wanda? Obrigada. Sabe da minha admiração por você. Obrigada. E o sucesso da Nova TV, né? Se Deus quiser, doutora. Gente, olha só, a partir de agora, a doutora vai falar um pouquinho pra gente sobre pensão alimentícia, como é que tá. A Valéria comentou com a gente aqui sobre divórcio. Vamos começar pelo divórcio, vamos responder ela, porque a nossa pensão é bastante, né, doutora? A gente vai se estender. O divórcio, como é que é? Tem que ir lá no escritório, porque tem vários casos, não é? Isso, o divórcio, existe a possibilidade de fazer consensual, né? O casal que está se divorciando, né? Tem a possibilidade de ser litigioso, que um não aceita o divórcio, às vezes não concorda com a partilha dos bens, às vezes não concorda com a pensão alimentícia. Então, cada caso é um caso e a gente tem que analisar, né, minuciosamente para poder estipular valores de honorários, o tempo que vai demandar, né, a ação na justiça ou também a possibilidade de ser via administrativo, né? Ah, sim, doutora, no caso da Valéria está perguntando, tem separação, tá? Tem partilhas de bens, aí isso demora a mais, como é que é? Do fórum, depende da senhora, depende, como é que funciona? Na verdade, hoje existem duas possibilidades, né? O divórcio ser extrajudicial, que a gente faz no cartório, quando não existe discórdia entre as partes e não existe menores, né? Então, se são todos maiores envolvidos, faz no cartório, a gente, uma semana está tudo pronto, organizar a documentação, protocolar, e depois faz as averbações da partilha de bens. Se é judicial, se for consensual também, se for judicial, mesmo que tenha menores, está sendo muito rápido na justiça. Podemos dizer que com 45 dias a juíza já analisou e já homologou, né? Aí depois vai expedir os ofícios para as averbações das partilhas de bens. Mas é bem tranquilo, é mais rápido que as pessoas imaginam. Então não é mais aquele tempo que antes ficava anos, ia levando anos e anos. Então assim, agora a senhora pode fazer pelo cartório, acompanhar que é uma semana e já pode casar de novo? Já, assim que averbar na certidão de casamento, já pode casar de novo. Gente, agora tá fácil de casar, hein? Antes, menino da porteira, você precisava ficar aguentando, ó, né, um ano aí o ex-marido, a ex-esposa, e sem falar que quando arrumava um relacionamento ainda causava um problema enorme. Então agora pode, da segunda semana já pode. Inclusive assim, se for o divórcio, se ele for litigioso, né, se as partes não estiverem de acordo e for judicial, pode pedir uma liminar para que decrete o divórcio, para liberar a pessoa para o próximo casamento e ficar ali discutindo os bens, os demais itens da ação, entendeu? Nossa, agora vamos falar de pensão, doutora, que tem um monte de gente querendo saber. Olha só, o Mauro está pedindo o seguinte, eu pago pensão para meu filho de 2 anos, mas a mãe dele não deixa eu ver ele. Eu peço ela para ir na justiça, mas ela disse que não vai. Eu pego... Deixa eu só entender, Mauro. Eu peço já há 2 anos, mas ela não vai na justiça, mas não deixa eu ver o bebê. O que eu devo fazer, doutora? Então, Mauro, na verdade, assim, ela não vai querer ir na justiça mesmo, né? Então você vai ter que entrar com uma ação contra ela e pedir o direito de visita e de convivência com o seu filho, né? Porque você não tem só a obrigação de pagar os alimentos, você tem a obrigação do convívio afetivo com o seu filho. Viu só, Mauro? Já respondeu. E tem outra pergunta, doutora. Até quanto tempo eu tenho que pagar a pensão alimentícia? Essa eu já sabia que ia vir. A pensão alimentícia é até os 18 anos, né? Completou os 18 anos, vou parar de pagar e pronto. Não. Completou os 18 anos, tem que entrar com ação competente de exoneração de alimentos para que cesse a obrigação de pagar os alimentos. O filho ainda está estudando, está fazendo um curso preparatório. A obrigação pode se estender até os 21 anos. Até os 21 anos, então, o pai teria essa responsabilidade de estar ajudando com o mesmo valor? Aí tudo vai depender da situação em que as partes estão, né? A possibilidade do pai pagar e a necessidade do filho, né? Às vezes o filho também necessita muito e o pai não tem como pagar, né? Então tudo vai ser analisado, o caso concreto, o salário do pai, as condições da mãe, tudo isso envolve na fixação dos alimentos. Tá. Outra pergunta. Por exemplo, doutora, guarda compartilhada, quem tem que pagar a pensão é os dois? Isso, guarda compartilhada, os dois pagam pensão, né? Então, ambos têm a obrigação de pagar a pensão.
Então, quer dizer, e como é que funciona, doutora? O bebê está na minha casa uma semana, a responsabilidade dessa semana é minha. Na outra semana seria do pai? Como é que funciona? Então, muito se fala em guarda compartilhada, que hoje ela é lei, né? Não existe mais guarda unilateral. Existe a guarda compartilhada com domicílio fixo na residência de um dos genitores. E guarda compartilhada é 5 dias com um, 5 com outro, 7 com um, 8 com outro. Não, não necessariamente. A guarda compartilhada é só para que compartilhem as decisões inerentes à vida da criança. A escola, o plano de saúde, o dentista que vai, veio pro médico, pai, corre aqui, ajuda, né? Então, assim, é para compartilhar todas as decisões que envolvem. E também tem casais que optam com a guarda compartilhada, fica uma semana com um, uma semana com outro. Mas, na maioria esmagadora, a guarda compartilhada é para a convivência do filho. E aí, quando ele está na casa de um, é o pai aquele que arca. Quando está na casa do outro, é aquele outro que arca com as despesas, né? Aí as despesas maiores, como escola, farmácia, entre outros, é dividida entre os dois. Isso, é rateado. Eu tenho guarda compartilhada, mas o esposo não quer ficar com a criança. Isso é uma situação que acontece muito rotineiramente, né? Porque, assim, é difícil você exigir amor de alguém que não quer dar, né? Então, assim, a gente pode entrar, pedir que o pai tenha convivência, que a criança sofre algum sentimento psicológico pela ausência do pai? Podemos. Existe, inclusive, hoje a ação de indenização por abandono material, afetivo do pai, né? Mas não consegue hoje, infelizmente, obrigar que o pai tenha convivência com o filho se ele não quer, infelizmente. Qual o valor que é estipulado para pagar a pensão, ganhando um salário mínimo? Normalmente, o que as pessoas falam? É 30% do salário mínimo. Não necessariamente seja 30%. Esse 30% ele foi criado pela jurisprudência. O que é jurisprudência? São os julgados. Os juízes vão julgando, vão sentenciando e a maioria esmagadora acaba fixando 30% do salário mínimo. Mas o que vai ser analisado? O pai tem domicílio fixo? A casa é própria? Ele tem outros filhos? O que ele gasta? Ele é doente? O filho, né, o que o filho precisa? Porque o que acontece? Também não vai ter como tirar do pai, o pai passar necessidade para pagar a pensão para o filho. E aí, né, a gente vai depender das condições que envolve o caso para poder ser fixado. Um beijo. Eu acho que aquela pergunta anterior, pelo que eu li aqui, é com relação ao novo cônjuge da mãe que estava impedindo do pai biológico ver a criança. Ver a criança. Então, o terceiro, no caso é o outro marido da esposa, impede de que o pai veja a criança. Existe alguma... Continua existindo a obrigação de entrar com a ação de revisão de visitas, o direito de visitas, né? E ele contar nessa ação que a criança está sendo proibida de ser vista pelo atual cônjuge da esposa. Aí vai envolver estudo sociopsicológico para ouvir a criança, para que dê direito ao pai, porque assim, o novo esposo não pode proibir o acesso do pai com a criança, né? O Eudson está perguntando o seguinte, doutora. Como é que faz? Ele acha errado a pensão pelo fato de que muitas mães pegam a pensão para fazer maquiagem, arrumar cabelo, comprar roupa e deixa o filho com a necessidade das obrigações. Como é que faz nesse caso? Esse também acontece muito. No caso, ele teria que entrar com uma ação, né, para pedir uma prestação de contas e acabar fazendo tipo uma denúncia de que a mãe não está utilizando o dinheiro para investimento nas condições da criança, né? Porque o dinheiro é em especial para a criança. Tem como fazer, doutora? Por exemplo, eu sou esposa, eu vou pagar R$200 mês, ok. Esses R$200 sempre é depositado na conta da mãe, né? Ou abre uma conta para o filho, onde a mãe tem direito a movimentar. Tem como fazer todo mês a mãe ter que passar esse relatório? O pai pode pedir isso para a mãe? Ele pode, mas a justiça não tem deferido essa prestação de contas, né? Porque, assim, a mãe também, ela responde por abandono de incapaz, se demonstrado, né, que ela não utilizou, que ela abandonou a criança, que a criança está passando necessidade, ela responde pelo abandono. Mas, na maioria das vezes, os juízes não têm arbitrado essa obrigação dessa prestação de contas, mas que é possível sim. É possível, né? Uma pergunta, doutora. A Franciele, para ter conhecimento de reconhecimento de paternidade, tem que pagar no cartório? O reconhecimento de paternidade é por meio do DNA, visto que é o pai, né? Aí o pai pode ir espontaneamente no cartório e fazer o registro no assento da criança, na certidão de nascimento.
mas é uma taxinha só para averbação do nome do pai na certidão de casamento. De nascimento. De nascimento. Outra coisa, eu tenho 20 anos, eu não tenho o nome do pai, mas agora eu quero usar o nome do meu pai. Minha mãe não colocou. Tem muitos casos, assim, de pessoas, tipo a minha idade, e entre outras, né, Lauri, que a mãe ia lá, quem escolhia o nome no cartório era até a própria pessoal do cartório que escolhia o nome. Eu mesmo fui escolhida esse nome assim. Vê uns nomes aí. Aí a mulher falou, esse é bonito, coloca esse. Eu fui escolhida desse jeito, o nome. Então, nesse caso, e com 20 anos, maior de idade, ele pode pleitear o nome do pai na sua certidão? Pode, ele pode pleitear, mas isso é uma ação judicial, não acontece administrativo. Então, tem que entrar com a retificação de assento, né? E pedir o reconhecimento, o juiz autorizando. Mesmo as duas partes querendo? Isso, mesmo as duas partes querendo. Outra pergunta. Eita que tem pergunta, gente. Se for fazer um monte de pergunta. O filho que não convive com os pais, paga pensão. Tipo, o pai paga pensão para o José. O pai do José casou, tem outra família, tem outros filhos. A herança é dividida por igual com os outros filhos? Isso, por igual. Os filhos têm os mesmos direitos. Tanto o que teve no primeiro casamento, quanto o filho que teve esporadicamente por fora do casamento. É filho, está registrado, até por adoção, a herança é dividida em partes iguais. Mesmo o pai fazendo adoção em vida para outros? Fazendo doação em doação. vida. A doação, acaba sendo que a doação é um direito, né, da pessoa fazer a doação do patrimônio, e aí existem algumas regras, né, porque ele pode doar só tantos % da sua cota e para não deixar os outros sem, né? Então tem que analisar se essa doação é legítima, qual que foi a quantidade de patrimônio que ele doou, qual que é a quantidade de patrimônio que envolvia, para saber, porque senão tem que contestar a doação. 30% do salário é o que geralmente é pedido de justiça para que pague a pensão. Caso a pessoa receba muito mais, mas mesmo assim pague valor baixo, como é que faz? Entra com ação revisional de alimentos, né? E comprovando que o genitor consegue pagar um pouco mais de alimentos, a valoração, a majoração dos alimentos é a medida que se impõe. Pelo juiz? Pelo juiz, exatamente. Pelo juiz, porque muitas vezes a mulher entra, ela vai e ela não consegue nada. E ela sabe, ela tem certeza que o esposo recebe mais, ou, né, vice-versa, e não sempre recebe menos. E ela leva por muito tempo, acaba desistindo e acordando com o valor que às vezes ele quer depositar, né? Isso, não, ela pode pedir uma revisional, né, e aumentar esse valor dos alimentos. Pergunta boa. Quanto tempo vai pro Chilindró? Vamos fazer a pergunta mais. Quanto tempo vai pro Chilindró? Ótimo. Com 3 pensões em atraso, já pode ser pedida a medida coercitiva de prisão. Aí ela pode ir aonde? Na advogada, na delegacia? Ela pode procurar uma defensoria pública, ela pode procurar um advogado particular e entrar com ação judicial, que quem determina é o juiz. Com 3 vencidas? Com 3 vencidas. Embora, tem uma pensão alimentícia vencida, eu já posso entrar com ação de execução. Mas aí a ação de execução é de expropriação de bens, né, de penhora e tal. Aí, para dar prisão, que é a medida coercitiva, com 3 pensões em atraso. Tá feio, hein, gente? Deixou 3, vai pro Chilindró, hein? Aí tem que pagar alguma coisa para ele sair de lá? Como é que ele pagou a pensão, já sai e tem alguma coisa a mais? Isso, ele tem que contratar um advogado ou a defensoria, né, para fazer a defesa dele. Aí vai ser atualizado o valor dos alimentos, ele pagando, o juiz expede o alvará de soltura para ele. O negócio dos avós ainda está em vigor, dos avós assumindo? Ainda, os avós é uma responsabilidade complementar e subsidiária, né? Comprovado que o pai não tem condições ou que o pai está se escondendo, é uma medida que utiliza em extrema necessidade para fazer com que os avós acabem cumprindo com a obrigação de alimentos. Aí a pergunta, gente, que foi sugerida aqui, que foi feita, foi o seguinte, que a doutora estava falando. Caso o pai, a mulher, a esposa, porque a esposa também tem direito de pagar a pensão se caso ela tem condições, né? Se ela tem direito, não, tem uma obrigação, né, também. Tem? A obrigação é... a gente vai falar sobre isso. Aí, assim, caso a esposa entrou e o pai não tem condições de pagar, não pagou, ou fez, ou sumiu, enfim, ela pode pedir para os avós paternos para arcar com essa responsabilidade. Se eles forem aposentados, doutora, tira da pensão deles? Tira da aposentadoria deles. Temos casos na justiça que, por mais irrisório que seja, tem avós que paga pelo menos R$90 por mês para ajudar na manutenção do neto. Gente, é triste, né, doutora, a gente falar assim em questões assim, porque a gente sabe que tem vários pais aí que pagam pensão, hoje é a coisa mais normal os pais pagar pensão, mas
pai que some, deixa a mãe que é aposentada, recebe um salário mínimo, ter que pagar, é Freud, né? É muito triste, né? Que caso que o marido pode, essa pergunta é minha, tá? Que caso que o marido pode pedir aí pensão alimentícia pro filho? Tipo, ele pedir... O pai pedir pro filho? Em vez do homem pagar, que geralmente 90% é o homem que paga, não é? Isso. Mas tem casos que a mulher tem que pagar. Qual que são esses? Não, viu que se a criança está sob a guarda do pai, se está sob a guarda do pai, é a mãe que tem a obrigação de pagar a pensão para o pai cuidar do filho. Normal, assim? Isso é que só inverter os papéis, né? Isso, só inverte os papéis. É que a gente fala muito em o pai pagar, mas existem casos que o filho mora com o pai e a mãe não, né? Então a mãe paga a pensão alimentícia para o pai. Eita! Exatamente. Acho que é dessa parte eu não gostei não, hein, gente? Imagina, eu que não vou deixar meus filhos, se eu chegar a separar com o pai deles, daí eu vou ter que pagar, e é 2. Caso de gêmeos, paga, é como se fosse 2 filhos. Isso, paga proporcional à quantidade de filhos e a condições que o pai tem, né? Que o pai tem. Acho que eu não gosto. E tem que levar em consideração se ele tem outros filhos do outro casamento. Isso, tudo Somar leva. todos os filhos para ele poder... Exatamente. Boa pergunta, doutora. Porque às vezes um tá achando, é os 30% do meu, mas tipo, 30% do todo que ele pode pagar, mas ele tem que levar em consideração, a gente tem que levar em consideração que ele pode ter filhos no outro casamento. Olha, pergunta boa e fiquei curiosa. Por exemplo, doutora, ele vai disponibilizar 30% do salário dele, mas ele tem que pagar a pensão com uns 3. Como é que faz? É 30% para cada um? Vai ficar sem salário? Vai ficar quase sem salário. Na verdade, sim, o juiz vai analisar qual é a remuneração dele, a quantidade de filhos e vai dividir equitativamente, igual, né? Ah, mas é um filho com cada mãe. Aí cada mãe vai buscar o seu direito na justiça e aí tem umas que tem um valorzinho maior, outras um menor. Na maioria das vezes, só se a mãe é a mesma, senão acaba tendo essa diferença, porque cada ação tramitou com o juiz, num período, né? E aí, às vezes, tem uma variação, mas ele tem que pagar para todos os filhos. Ih, gente, esse negócio de pagar... Melhor coisa é fazer um fica a mulher, ficar com essa mulher, deixa o menino crescer, ter uma profissão, porque você já viu aí que pagar pensão não é fácil. E é cheio de... que paga 5 pensões de 2 mães diferentes. 5 pensões de... 3 numa mãe, 2 numa outra mãe. Meu Deus do céu. Não, tem os artistas por aí, né? Não, sem falar, é verdade, doutor, porque tem uns artistas aí que pagam, só vive, trabalham para pagar pensão, hein? Sim, isso acontece muito. Meu Deus. Doutora, não era pergunta, tá, gente, que ela veio aqui pra gente falar sobre pensão, sobre casamento, enfim. Mas eu vou fazer uma pergunta para ela só pra gente tirar uma dúvida rapidinho, que ontem a gente comentou muito, falamos muito sobre... É sobre o FGTS, doutora. Está liberado de fato, porque nós pautamos ontem uma matéria onde já estava liberado. E como é que funciona esse FGTS? Rapidinho, só para... Isso é mais um plano do governo, né? É o FGTS do mês aniversário, saque aniversário que fala. Então, o trabalhador que aderir a esse saque, no mês do aniversário dele, todos os anos, ele vai sacar até R$500 e mais um percentualzinho por ano, né? De FGTS, e aí se ele está registrado e for dispensado sem justa causa, ele não vai poder sacar o FGTS que ele tem, porque ele aderiu a esse saque periódico, anual, né? E começa a partir de setembro agora, realmente? Isso, a partir de setembro já começa a viger, já vai começar a liberar. Foi uma pergunta que a gente fez, Lauri, agora eu esqueci a pergunta, porque eu estava tão focada de menino, de pensão, que a gente fez para ela sobre o FGTS, que a gente perguntou e ela respondeu, caso agora, porque está liberado, eu vou sair do emprego. O que a senhora estava falando agora? Para poder receber, isso não vale. Como é que a senhora tinha falado? Porque o que vai acontecer? A pessoa hoje faz muito aquele acordo com o patrão para ser dispensado, né? Então, para poder sacar o FGTS. Então, não vai haver mais, né? Isso vai ser uma medida legal, eu acho, porque esse acordo que faz aí é ilegal, né? Então, o que vai acontecer? Pode fazer o acordo para ser dispensado, mas não vai sacar todo o FGTS que ele tem lá. Até porque esse plano do governo é para você sacar os FGTS que você tem ativo e inativo. Então, com o passar dos anos, você vai sacando todo o seu FGTS. Você já pode até fazer um compromissozinho com aquele valor anual, igual quem tem direito ao PIS, né? Obrigada, doutora. Era uma dúvida que a gente estava aqui e queria realmente escutar de quem entende de leis e pode falar para a gente com mais clareza. No meu celular aqui, doutora, não tem pergunta porque travou, gente. Mas ali eu tô vendo que tem pergunta e o Maicon, gente, saiu do posto dele para perguntar. Eu tô olhando ali que tem um monte de pergunta ali, mas aqui travou. Travou e eu não consigo ver. Ela perguntou, quando é decretado pelo juiz
pagar a pensão, porém o pai está desaparecido. O valor começa a cobrar a partir da hora que encontra o pai ou quando o juiz determina? Você vai Pode responder? Na verdade, o valor é a partir da citação, intimação do pai, né? Porque, assim, em tese, não formou a triangulização. O que é isso? A gente entra com a ação, o juiz e o réu, que seria o pai nesse caso. Então, para ele tomar ciência da decisão do juiz, ele tem que ser intimado da decisão. Ah, ele está em lugar incerto e não sabido. O juiz vai tomar as medidas, vai fazer algumas pesquisas, vai tentar intimar ele por todos os meios, não conseguindo, vai ter aquela citação por edital, né? Fica apregoada por 30 dias a citação no rol dos diários oficiais e, passados 30 dias, aí sim está vigendo a obrigação dele pagar. E um dia ele encontrado, ele vai ter que pagar. E aí vem as medidas coercitivas também. Passou o prazo, já começa as execuções. Se ele tiver dinheiro em conta, estiver trabalhando, alguma coisa, consegue se descobrir para penhorar o dinheiro para pagar as pensões alimentícias. Então, quer dizer, se ele sumir, então, aí, vai para outro estado e sumir, não conseguir localizar ele mesmo pelo diário, então ele fica sem pagar, e só que essa dívida fica acumulando daí. Fica acumulando e atualizando. Com juro? Com juro. Os pais do cara, ele chega a ser indenizado ou responsabilizado caso ele não faça? Os avós. Nesse caso, os avós já podem... Aí, na verdade, ela tem que entrar com uma ação subsidiária em face dos avós, né? Isso, aí é uma outra ação, porque os avós não são compelidos a pagar imediatamente o que o filho não pagou. A partir do momento que o juiz determinar que passa a viger. Passa a viger. Bom, aqui... Essa do Claudinei que não dá para entender. Ele fala, uai, qual? Só separar depois dos 18 anos? Não, como é que foi a pergunta? Só se... Não dá para entender o que ele quis perguntar. Ah, tá. Acho que ele quis dizer o seguinte, doutora. Sou casado, separei, eu tenho um filho de 18 anos. E mesmo assim, eu tenho aquela responsabilidade de pagar dos 18 ao 21? Se ele não for casado, se ele não estiver trabalhando e estiver estudando, sim, é possível arbitrar os alimentos em favor do filho com 18 anos. Vai ter que esperar o 21. Vai ter que esperar o 21, Claudinei. Olha, você estava aí casado, querendo esperar aí. É uma confusão, né? Esse negócio de 18 anos e 21. Né? Isso. A gente só é legalmente emancipado com 21, não com 18. Porque com 18 você tem obrigações legais, não emancipação. Isso, é porque assim, a 18 é maioridade. Então a lei fala que é a obrigação dos alimentos até a maioridade, né? Aí ele tem que comprovar que ele necessita dos alimentos até os 21. Tá, desculpa, eu estava lendo da Mirla que ela pediu para a gente responder, por favor, mas é a dúvida que... Pode falar. Falta 2 minutos? Tá. Tem mais alguma pergunta, gente? Porque aqui não saiu e qualquer coisa vocês podem mandar, tá? Eu vou perguntar, pai paga pensão e é menor, casa e tem filho, qual o dever do pai? Peraí, o pai paga pensão e de menor, casa e tem filho, qual é o dever do pai? Não entendi. Se o filho casou e passa a ter filho, ficou meio esquisito. Não entendemos, Marlene. Assim, o pai paga a pensão ao menor, mas se esse menor casar... Isso. O casamento é um dos motivos da exoneração dos alimentos. Porque se o filho casou, entende-se que ele tem condições para a vida civil, entendeu? Então, aí extingue a obrigação de pagar os alimentos. Entendi, doutora, o que ela quis perguntar. Ela perguntou o seguinte, pelo que eu entendi aqui. Eu tenho uma filha, um exemplo, ela é menor e ela casou. Continua o pai tendo a obrigação de pagar pensão para ela? Foi essa a pergunta, acho que ela fez aqui. O pai não precisa mais pagar pensão porque ela casou, o casamento é um dos motivos da extinção da obrigação. Mas a menor pode casar? Não, a menor não pode casar, só a partir dos 16 anos, se autorizado pelos pais. Se ela se faz como é que é o nome? A emancipação. Emancipação. É que o casamento com autorização dos pais é uma emancipação. Aham. E se só eles juntam? Por exemplo, a filha menor é rebelde, casou, quis casar e juntou com um rapaz lá, cessa a pensão ou continua? Como é que funciona? Acho que é essa a pergunta dela. O pai tem que entrar com a exoneração e comprovar que a filha casou, né, tá tendo uma vida normal, mesmo que ela for menor de idade, ter 14, 15 anos. Isso acontece muito. Aí que nesse caso pode ser a questão da união só... A união estável, né? Sem o casamento religioso, sem o civil. Só eles vivem juntos. Isso, sem consentimento dos pais, né? Isso. Provar que eles vivem juntos como casal. Isso, já comprova a exoneração. Mas, meu filho casou, cruzei os braços, parei de pagar pensão. Não, tem que entrar com ação revisional. Porque enquanto a juíza não falar assim,
pare de pagar a pensão continua sendo devida, mesmo que havia o casamento. Porque essa decisão não é retroativa, ela passa, vigia dali para frente. Tá. Então é importante que a pessoa procure advogado e faça a coisa, né? As coisas não acontecem automaticamente. Não acontece automaticamente, tem que procurar o advogado. E avisar, né? Tá, a filha, aos 18 anos, o pai quer parar de pagar pensão, a gente já sabe que tem que pagar até os 21, caso estude. Seria isso a pergunta novamente? Exatamente. Enquanto ela comprovar que ela está estudando, ele tem que continuar pagando os alimentos. Se ela estudar num colégio público, qual é a obrigação depois dos 18 anos? Aí entra aquela questão de avaliar o gasto que ela tem, né? Porque embora faça um colégio público ou uma universidade pública, tem gasto com livros, com deslocamento, né? Às vezes não pode trabalhar porque tem que estudar integral. Então tudo isso é levado em consideração para fixar o valor. E o valor dos alimentos, ele pode ser mudado a qualquer tempo, desde que suscitado pela parte, né? Tá, vamos parar aqui, tem muita pergunta. Gente, eu preciso ir pro intervalo. Doutora, muito obrigada mesmo. A gente vai chamar ela mais vezes aqui pra gente tratar de outros assuntos. Tem várias perguntas, se a gente for conversar com a senhora aqui, nós vamos ficar o programa inteiro perguntando, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, tá de parabéns pelo programa, né? Os meninos aqui no estúdio, gente, são uns queridos, vocês têm que ver e estaremos de volta.